A influência da maçonaria na política e na sociedade brasileira é um tema que merece atenção e análise cuidadosa, dada a profundidade de sua atuação ao longo dos séculos. A ordem maçônica, com suas raízes históricas no final do século XVII e início do século XVIII, desempenhou um papel crucial em diversos momentos decisivos da história do Brasil. Desde os primórdios da colonização até o período republicano, a maçonaria não apenas influenciou as decisões políticas, mas também moldou valores, princípios e práticas sociais que marcaram a identidade nacional. No contexto colonial, a maçonaria começou a ganhar espaço no Brasil como uma organização secreta que promovia ideais iluministas, então considerados subversivos pela coroa portuguesa. Durante o século XVIII, a disseminação desses ideais foi facilitada pelas lojas maçônicas, que serviam como espaços de debate intelectual e de formação de redes de solidariedade entre indivíduos de diferentes classes sociais. Um exemplo emblemático dessa influência foi a Inconfidência Mineira de 1789, um movimento inspirado pelos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade defendidos pela maçonaria. Vários dos inconfidentes, como Tiradentes, eram ligados à ordem, o que demonstra como seus ideais foram fundamentais para o surgimento de um sentimento de independência em relação ao domínio colonial português. Com a chegada do século XIX, a maçonaria consolidou-se ainda mais como uma força política significativa no Brasil. Durante o processo de independência, em 1822, muitos dos líderes envolvidos diretamente na separação do Brasil de Portugal eram maçons. Dom Pedro I, por exemplo, foi iniciado em uma loja maçônica pouco antes de proclamar a independência, o que reforça a hipótese de que a ordem teve um papel estratégico na articulação política desse evento histórico. Além disso, a Constituição de 1824, embora centralizadora, refletiu em parte os ideais maçônicos de liberdade e justiça, mesmo que adaptados às circunstâncias do Império. Ao longo do século XIX, a maçonaria continuou a ser uma instituição influente, especialmente durante os debates que culminaram na abolição da escravatura e na proclamação da República. No caso da abolição, figuras como José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, ambos vinculados à maçonaria, foram protagonistas na luta contra a escravidão. As lojas maçônicas funcionavam como centros de resistência e mobilização, promovendo o ideal de igualdade racial e social. Esse compromisso com a emancipação dos escravos estava alinhado aos princípios humanitários da ordem, que pregava a dignidade e o respeito a todos os seres humanos. Já na transição do regime monárquico para o republicano, em 1889, a maçonaria desempenhou um papel ainda mais evidente. Muitos dos líderes do movimento republicano, incluindo o Marechal Deodoro da Fonseca, eram maçons. As lojas maçônicas serviram como plataformas de articulação política, onde ideias republicanas eram discutidas e difundidas. A proclamação da República pode, assim, ser vista como um reflexo das aspirações maçônicas por um governo baseado em princípios democráticos e laicos, distanciado do absolutismo monárquico e da influência da Igreja Católica. No século XX, a maçonaria continuou a exercer influência, embora de forma mais discreta. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, por exemplo, a ordem enfrentou perseguições, pois era vista como uma ameaça ao autoritarismo do regime. Contudo, após a redemocratização em 1945, os maçons voltaram a ocupar posições de destaque na política brasileira. Muitos presidentes, governadores e parlamentares eram membros da maçonaria, o que permitiu que seus ideais continuassem a influenciar as decisões políticas e as políticas públicas. Além da esfera política, a maçonaria também deixou marcas profundas na sociedade brasileira. Ao longo dos séculos, a ordem contribuiu para a promoção da educação, da filantropia e do desenvolvimento cultural. Muitas escolas, hospitais e instituições beneficentes foram fundadas ou apoiadas por maçons, refletindo o compromisso da ordem com o progresso social. Além disso, a ênfase nos valores de tolerância, diálogo e cooperação ajudou a moldar uma cultura de convivência pacífica em um país marcado pela diversidade étnica e cultural. Por outro lado, é importante reconhecer que a influência da maçonaria nem sempre foi isenta de controvérsias.
Em certos momentos, a ordem foi acusada de elitismo e secretismo, o que gerou desconfiança e críticas por parte de setores conservadores da sociedade. No entanto, essas críticas não diminuem o impacto positivo que a maçonaria teve na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Em suma, a maçonaria desempenhou um papel fundamental na formação do Brasil moderno. Seus ideais iluministas inspiraram movimentos de independência, abolicionismo e republicanismo, enquanto sua estrutura organizacional permitiu a articulação de lideranças políticas e sociais. Além disso, a ordem contribuiu para o fortalecimento de valores como liberdade, igualdade e fraternidade, que se tornaram pilares da identidade nacional. Embora sua influência tenha variado ao longo do tempo, a maçonaria permanece como um elemento central na compreensão da história política e social do Brasil, sendo um testemunho vivo do poder das ideias e das redes de solidariedade na construção de um país mais justo e inclusivo. A atuação da maçonaria no Brasil também pode ser vista como um contraponto ao conservadorismo dominante em várias fases da história. Durante o Império, por exemplo, a ordem foi uma das poucas instituições que promoveu abertamente debates sobre temas considerados modernos para a época, como a liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado. Esses ideais entravam em conflito direto com o catolicismo oficial, que era sustentado pelo regime monárquico como uma forma de controle social e político. A defesa dessas ideias pela maçonaria desafiou o status quo e criou as bases para uma sociedade mais pluralista. Esse legado é visível na Constituição Republicana de 1891, que estabeleceu formalmente a laicidade do Estado brasileiro, uma conquista diretamente alinhada aos princípios maçônicos. Outro aspecto relevante da influência maçônica está na formação de uma elite política que valorizava o mérito e o debate racional. As lojas maçônicas funcionavam como espaços de aprendizado e troca de conhecimentos, onde os membros eram incentivados a refletir criticamente sobre questões sociais e políticas. Esse ambiente intelectual contribuiu para a criação de uma cultura política baseada no diálogo e na argumentação, em oposição às práticas autoritárias e clientelistas que predominavam em muitas regiões do país. Embora essa cultura não tenha se consolidado plenamente em todos os momentos da história brasileira, ela deixou marcas importantes, especialmente nas fases de transição democrática, como ocorreu após a queda do regime militar em 1985. A presença da maçonaria também teve impacto significativo na formação de uma identidade nacional brasileira. Ao longo dos séculos XIX e XX, a ordem ajudou a difundir valores que transcendiam as divisões regionais e culturais do país. Em um território tão vasto e diversificado como o Brasil, a maçonaria ofereceu um espaço comum onde cidadãos de diferentes origens podiam se unir em torno de princípios universais. Isso contribuiu para a construção de uma narrativa de unidade nacional, mesmo que essa narrativa fosse permeada por tensões e desafios. A ideia de fraternidade universal defendida pela maçonaria ecoou nas lutas por igualdade racial e social, bem como nas campanhas por maior participação popular na política. No campo educacional, a maçonaria desempenhou um papel pioneiro ao promover a criação de escolas e o acesso ao conhecimento. Muitas lojas investiram na educação como forma de combater o analfabetismo e promover o desenvolvimento humano. Um exemplo notável foi a fundação de instituições como o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que contou com o apoio de maçons ilustres. Além disso, a ordem incentivou o estudo das ciências, da filosofia e da literatura, áreas que eram vistas como fundamentais para a formação de cidadãos conscientes e críticos. Esse compromisso com a educação reflete a visão maçônica de que o conhecimento é uma ferramenta essencial para o progresso individual e coletivo. Contudo, seria ingênuo ignorar os desafios enfrentados pela maçonaria ao longo de sua trajetória no Brasil. Em diversos momentos, a ordem foi acusada de elitismo, exclusividade e até de conspiração contra o Estado. Essas críticas têm alguma base histórica, já que, durante boa parte de sua existência, a maçonaria foi composta majoritariamente por homens brancos de classes sociais privilegiadas. No entanto, é importante reconhecer que, ao longo do tempo, a ordem fez esforços para se tornar mais inclusiva e diversificada.
Hoje, a maçonaria brasileira busca atrair membros de diferentes origens sociais, étnicas e culturais, promovendo uma agenda mais alinhada com os desafios contemporâneos da sociedade. Por fim, a influência da maçonaria no Brasil não deve ser vista apenas como um fenômeno do passado, mas como uma força viva que continua a moldar o presente e o futuro. Nos dias atuais, a ordem enfrenta novos desafios, como a necessidade de se adaptar às transformações tecnológicas e sociais que redefinem o papel das instituições tradicionais. Apesar disso, seus princípios fundamentais, liberdade, igualdade e fraternidade, permanecem relevantes em um mundo marcado por desigualdades e polarizações. A maçonaria segue sendo uma referência para aqueles que buscam construir uma sociedade mais justa e solidária, demonstrando que sua contribuição para a política e a sociedade brasileira transcende gerações e épocas. Descubra o canal Os Filhos da Viúva, sua porta de acesso ao universo maçônico. Você já sentiu vontade de mergulhar mais profundamente no fascinante mundo da maçonaria? De explorar seus símbolos, rituais e ensinamentos com uma perspectiva única e exclusiva? Se sim, chegou a hora de se juntar à nossa comunidade no canal Os Filhos da Viúva, um espaço dedicado aos irmãos maçons e a todos que desejam compreender melhor os princípios e valores dessa antiga e respeitada instituição. Por que se tornar membro do canal Os Filhos da Viúva? Conteúdo exclusivo que você não encontrará em outro lugar. Ao se tornar membro, você terá acesso a vídeos especiais que abordam temas profundos e relevantes sobre a maçonaria. Desde reflexões sobre o simbolismo maçônico até análises detalhadas dos rituais e suas aplicações na vida cotidiana, nosso conteúdo foi criado para enriquecer sua jornada espiritual e intelectual. Assista antecipadamente. Seja o primeiro a acessar novos vídeos. Como membro, você não precisará esperar para assistir aos nossos lançamentos. Terá acesso antecipado a todos os novos conteúdos, garantindo que esteja sempre à frente e conectado com as discussões mais atuais sobre a filosofia e a prática maçônica. Apoie a difusão dos valores maçônicos. Ao se tornar membro, você estará contribuindo diretamente para a produção de conteúdo de qualidade que promove os princípios da maçonaria: sabedoria, força, beleza, igualdade e justiça. Juntos, podemos levar esses valores a um público ainda maior, inspirando pessoas a buscar o autoconhecimento e a construção de um mundo melhor. Como se tornar membro? É simples. Basta clicar no botão Seja Membro abaixo deste vídeo e escolher o plano que melhor se adapta ao seu interesse. Com apenas alguns cliques, você estará pronto para desfrutar de todos os benefícios que preparamos especialmente para você. Junte-se a nós e expanda seu conhecimento. A maçonaria é muito mais do que uma tradição secular. É um caminho de transformação pessoal e coletiva. No canal Os Filhos da Viúva, queremos ser seu companheiro nessa jornada, oferecendo conteúdos que inspiram, educam e fortalecem os laços de nossa Irmandade Universal. Não perca mais tempo. Avalie agora mesmo a possibilidade de se tornar membro do canal Os Filhos da Viúva e dê o próximo passo em direção ao crescimento espiritual, intelectual e fraternal. Clique aqui e faça parte desta grande família maçônica.